Olá pessoal, meu nome é Rebeca, eu sou da Northway e hoje estou aqui para falar com vocês a respeito do PGWP, que é o Post Graduation Work Permit. Eu tenho alguns slides para ajudar vocês a explicar melhor sobre o processo e eu acho que vai ficar mais fácil para vocês acompanharem, tá bom? Então vamos lá. O que é então o PGWP? Como eu falei, é o Post Graduation Work Permit, que significa que é o visto de trabalho após a graduação. Então, todos aqueles que se formaram numa instituição do Canadá, geralmente pública, eu vou explicar direitinho as regras para vocês, têm a permissão de trabalhar no país depois da graduação. Quais são os benefícios, então, que a pessoa tem de poder trabalhar no Canadá depois que ela se forma aqui? Ela conseguir o valor, né, a restituição, ou seja, do valor integral ou parcial do valor investido. Então, investir, né, nos estudos no Canadá realmente pode ser um valor considerável e o fato de você poder trabalhar aqui depois é bem benéfico de você ter esse valor restituído parcial ou integralmente. Você vai conseguir adquirir uma experiência de trabalho internacional e também é um ótimo caminho para te levar até a residência permanente, porque a experiência de trabalho no Canadá te ajuda muito com relação à pontuação que você precisa dentro do Express Entry, por exemplo. Quem que pode aplicar então para o PGWP? Estudantes acima de 18 anos, então aqueles que estudaram com um período full-time, que é o período integral, continuamente no Canadá. Dentro de um período mínimo de 8 meses e que tenha o visto de estudante válido. Então, ao tempo de você fazer essa aplicação, você precisa ter o seu study permit válido. Quais são as instituições elegíveis? Isso é uma coisa muito importante porque não são todas as instituições que são elegíveis para esse tipo de processo. E o que acaba gerando muita frustração nas pessoas depois, porque em muitos casos as pessoas elas estudam 1, 2 anos e aí com a expectativa de que vai poder aplicar para o PGWP e descobrem que a instituição que elas estudaram não é elegível. Então, em sua maioria, são as instituições públicas, né, como os colleges, universidades, trade schools. Então, é preferível realmente que você opte realmente por uma instituição pública, ou existe sim algumas privadas que podem oferecer o PGWP. Porém, essas instituições privadas, elas precisam conferir degree, ou seja, tem que ser um bacharelado ou tem que ser um doutorado. Então, assim, preste muito atenção se você decidir por uma instituição privada, porque não é qualquer instituição privada. Então, pode ser um risco aí que você pode correr com relação a isso. Eu estou falando mais com relação ao processo da maioria das províncias. Quebec tem regras um pouquinho diferenciadas que eu não vou citar aqui, porque é muito particular com relação à província de Quebec. Quando aplicar? Você tem o prazo de 90 dias após a confirmação da graduação. Então, você vai receber uma carta de conclusão do college e quando você receber essa carta, você tem 90 dias para você aplicar para o seu PGWP. E quem não é elegível, então? Programas com duração menor que 8 meses, então não é elegível, como eu falei antes. Cursos part-time. Aqueles que obtiveram o PGWP no passado, então se você já teve o PGWP antes, você não tem a chance de aplicar para a segunda aplicação. Então, vamos supor, mesmo que você troque de curso, se você aplicou para um curso e você recebeu o PGWP, mesmo que a sua instituição não fosse elegível para isso, mas você conseguiu, você não tem a chance de receber o PGWP pela segunda vez, tá? E cursos online, mesmo que você faça no Canadá ou no exterior, mesmo que for uma instituição canadense, também não te permite ser elegível para aplicar para o PGWP. Uma coisa importante que, assim, eu sei que tem pessoas que acabam falando assim, mas o meu amigo conseguiu, ou eu ouvi casos de pessoas que conseguiram, de instituições que não estão na lista, e mesmo assim deu certo. É muito importante vocês seguirem as regras. Existe realmente alguns casos de que ou por erro do agente de imigração, ou falta de atenção, ou com qualquer outra coisa, que realmente algumas pessoas podem até conseguir o PGWP dentro de instituições que
pela regra não são elegíveis. Só que eu sugiro realmente que vocês sigam a regra se o objetivo de vocês é pensar numa imigração, ou se vocês realmente querem planejar o futuro de vocês aqui no Canadá e não contar somente com a sorte. A não ser que realmente não tenha outro jeito, se vocês estão aqui estudar e vocês querem tentar a chance e se não der certo vocês vão voltar para o Brasil, aí pode ser uma possibilidade, mas ao invés de contar com a sorte, eu sugiro sempre vocês contarem com as regras. Qual a validade do PGWP? Bom, o PGWP, ele tem a validade de, se você estudou entre 8 e até 2 anos, entre 8 meses e até 2 anos, a validade do PGWP, ela vai ser até a duração do seu programa de estudos, na maioria dos casos, tá? Então, por exemplo, se você estudou 1 ano, você vai ter 1 ano de visto de trabalho após a graduação. Se você estudar 2 anos ou mais, ou seja, se você estudar 2 anos, 4 anos, 5 anos ou mais, você vai ter até 3 anos de visto de trabalho após a graduação. Por isso que muitas vezes, na maioria dos casos, é muito interessante quando a pessoa está dependendo realmente da experiência de trabalho no Canadá para adquirir uma melhor qualificação para a imigração, para o Express Entry, enfim, você estudar 2 anos é um grande benefício, porque você tem garantindo pelo menos 5 anos no Canadá, né? Os 2 anos de estudo aqui, mais os 3 anos de PGWP. Isso é uma outra dúvida que surge bastante com relação à extensão do visto para o cônjuge. No caso, aquele que for o aplicante principal, o estudante, ele não precisa estar trabalhando na hora da aplicação, contanto que ele tenha as regrinhas tendo, né, o study permit válido, contanto que ele siga as regrinhas que a gente falou no começo do vídeo, ele não tem nenhuma outra restrição com relação a receber o PGWP. Porém, para ele estender o benefício para o cônjuge, para aqueles que estão aqui, né, com o casal, com o parceiro, com a parceira, é importante que ele esteja trabalhando para poder estender o benefício. Só que precisa ser um trabalho qualificado, ou seja, tem que ser um trabalho dentro do NOC 0A ou B. Então é muito importante que vocês estejam atentos a esse tipo de informação. E como que vocês podem comprovar, então, que vocês estão trabalhando e vocês podem estender esse benefício para o cônjuge? Uma carta do empregador e pelo menos 3 olerites. Como geralmente os pagamentos aqui são feitos quinzenalmente, vocês podem apresentar os 3 olerites dentro desse período, né? Então, ao invés de contar 3 meses, vocês podem contar 1 mês e meio, né? Para vocês conseguirem estender o benefício. Bom, espero que tenha ajudado com as informações. Eu acho que dessa maneira, colocando um pouco dos slides, eu acho que facilita até para vocês memorizarem um pouco mais as informações que eu estou passando aqui para vocês. Espero ter ajudado e se vocês tiverem qualquer dúvida com relação ao processo de vocês, podem entrar em contato conosco. Nosso e-mail é info@northway.com e teremos o maior prazer em ajudar, tá bom? Mais uma vez, obrigada e até mais. Tchau, tchau!